Hoje a gente tem uma convidada muito especial, a doutora Raquel Barreto, oftalmologista lá de São Paulo, né? A gente vai conhecer um pouquinho da trajetória dela, né? E vai tentar aqui ajudar ela de alguma forma, responder alguma dúvida, dar algum direcionamento, tá bom? Sejam bem-vindos. Vamos ver se a nossa convidada já está por aqui. Aqui, achei. Olá, já estou aqui. Olá, tudo bem? Tudo bem, Wilder? Boa noite. Boa noite, deixa eu dar uma ajustada aqui. E aí, doutora Raquel, tudo bem? Como é que você tá? Como é que tá em São Paulo? Tudo certo? Bom, estamos tendo exatamente agora um panelaço aqui no meu bairro, pelo menos. Exatamente às 8h20 começou e ainda permanece, mas eu espero que não comprometa aqui o andamento da live. Não tô Choveu ouvindo nada, bastante. não. Não tô Você não está ouvindo nada, ouvindo o não. panelaço, não? Ai, que bom. Não, mas já aproveito, inclusive, para também já avisar que minha filha tá sendo colocada para dormir agora. Pode ser que ou o teu panelaço ou o choro da minha filha possa atrapalhar um pouquinho aqui, mas tá tudo Tudo certo. bem, tá tudo certo. Eu tenho dois aqui em casa também, prestes a aparecer ali na porta, mas tá tudo bem, vamos em frente. Show de bola. Raquel, primeiramente, obrigado, viu, por aceitar nosso convite aqui de participar, né, de ajudar a gente aí nessa missão de empoderamento do médico, do médico no Brasil, né, de ajudar o médico a se valorizar, a valorizar o atendimento, a valorizar o paciente. Então, cada história de vocês, cada um de vocês que vem aqui, né, e que fala um pouquinho da sua história, né, e que se motiva outros colegas, né? Mostra que é possível, mostra que não é nada, não tem picaretagem, é uma coisa séria, né, que envolve realmente ciência, que envolve toda uma estrutura. Então, obrigado, viu? E eu espero retribuir de alguma forma aqui, te direcionando, tirando alguma dúvida. Mas primeiro eu queria que você falasse quem é você, né? De onde é que você fala, Tá. como é que você nos conheceu? Ok. Bom, primeiro eu que agradeço, né, pela oportunidade de estar aqui. Eu falei hoje, eu coloquei nos meus stories que era um presente que eu estava ganhando, e é mesmo. Agradeço pelo presente. E bom, Wilder, eu sou médica oftalmologista, tenho 20 anos de formada, sou natural de Recife, Pernambuco, mas eu moro aqui em São Paulo há 15 anos. Eu vim para São Paulo fazer minha subespecialização. Então, eu vim para São Paulo há 15 anos atrás fazer oncologia ocular. Então, eu queria fazer a parte de tumores, que era uma área muito carente, muito deficiente ainda lá em Recife. Então, toda a região norte e nordeste, assim, a gente precisava ainda ter referência nessa área, e eu vim para São Paulo para procurar me preparar e voltar para ser essa pessoa referência. Uhum. Daí eu aproveitei e fiz retina clínica no HC, né, no Hospital das Clínicas na USP, e fiz oncologia na Escola Paulista de Medicina, na Unifesp, ao mesmo tempo, né? Depois de um ano eu deixei a retina e fui fazer a parte de ultrassom, porque de fato eu queria fazer a minha preparação assim, eu queria me preparar de uma forma completa, né, para eu poder voltar para Recife, já que o ultrassom e o exame de retina são duas coisas que complementam muito a questão da oncologia. Só que nesse meio tempo, aí nesse meio do caminho, né, o destino me reservava aí um futuro diferente. Era esse o meu objetivo, mas eu conheci meu marido, que é médico também, ele é radiologista aqui do Hospital das Clínicas, e a gente começou a namorar e dentro de 2, 3 anos estávamos casados. Então, aquele meu projeto de voltar para Recife, que era o objetivo inicial da minha vinda aqui para São Paulo, de repente deu uma guinada e tudo pareceu um pouco diferente do que eu tinha planejado. Bom, depois de um tempo, né, e minha trajetória aí foi relativamente longa, eu já estava com 30 e poucos anos de idade, eu decidi ser mãe. E aí a minha vida de fato mudou no sentido de, bom, agora eu vou ficar em São Paulo, vou ter meu filho e vida que segue, vamos seguir em frente. Nesse Show. caminho, eu mudei e eu me transformei numa nova pessoa. Quer dizer, aquela oncologia que eu vim buscar aqui em São Paulo, ela passou, de repente, a não me fazer tanto sentido assim, principalmente na parte infantil, né? Eu ficava muito no GRAAC, que é um hospital grande de assistência a crianças com câncer aqui em São Paulo, e depois que eu fui mãe, eu realmente não consegui mais lidar com aquela dor que eram os casos dos retinoblastomas, né? Que a gente aqui é um centro de referência de toda a América do Sul.
Então a gente, de fato, pegava muito, tinha muitos casos graves, né? Muitas crianças com diagnósticos muito difíceis, tratamentos difíceis. E eu já como fellow, eu já sofria muito. E depois como mãe, para mim passou a ser uma dor assim insuportável. Foi o tempo que eu parei e falei, bom, agora eu vou ter que pensar o que é que eu vou fazer da minha vida, porque pelo menos aquela coisa do GRAC, das crianças, o retinoblastoma, para mim realmente parou de fazer sentido naquele momento. E é isso, essa minha formação, talvez diferente da maioria dos colegas do grupo, eu estou passando por uma fase de transição de subespecialidade. Então, eu estou querendo agora migrar para a parte de oncologia mais relacionada às cirurgias plásticas de pálpebra e fazer um pouco da parte de estética também, que é uma coisa que eu sempre gostei e que, enfim, o meu objetivo aí com a oncologia me desviou um pouquinho. O CVM entrou... Eu queria só, antes da gente ir para o CVM, eu queria só pegar essa parte que você fala de quando veio a sua... Você tem só um filho? Eu tenho 2. 2 filhos. Quando vieram seus filhos, você ressignificou, né? Muita Exatamente. coisa. E eu mudei, né? E eu era uma nova pessoa. Eu queria explorar um pouquinho isso, porque eu acho que isso faz muito sentido porque a gente defende aqui, né? Porque a gente acredita e defende aqui, que é principalmente para a mulher, né, médica, quando ela passa pela maternidade, muita coisa muda, né? Porque eu acho que a gente ainda está engatinhando no sentido da humanidade para a gente realmente dar valor para esse momento como ele realmente merece. A gente, principalmente a gente que é médico, né? A gente é cheio de saberes, né? A gente sabe de muita coisa, mas quando vem um filho, muda tudo, né? A gente mudou tudo aqui para a gente depois que a Luísa chegou, né? Que é nossa filha de 2 anos. Uhum. Então, eu acho que a gente ainda... Quem sou eu para fazer essa análise? Mas eu acho que a gente ainda está engatinhando para realmente dar valor para isso. Porque eu queria, com essa fala, te parabenizar por você ter decidido, né, nesse primeiro momento, nesse tempo, quando vieram seus filhos, focar nisso. Porque você está dando o maior presente, a maior herança que você pode dar para os seus filhos é estar perto deles, principalmente nos primeiros 7 anos. Sim. Que é quando eles mais precisam da gente. Exato. Depois, quando tiver 21 para cima, 18 para cima, se a gente tiver feito o nosso trabalho, eles não vão precisar mais da gente. Uhum. Aí a gente retoma a nossa vida, enfim, mas que bom que você e o seu esposo conseguiram ajustar isso, né? Que bom. Sim. Porque eu acho que é um grande dilema que muita gente deve viver, né, Raquel? Principalmente quando aqui dentro do nosso nicho, né? Dentro da medicina. Eu imagino, né? A gente passou por isso aqui, né? De tipo, pai e a mãe médicos, né? E aí, com quem que a criança fica? Às vezes a criança fica mais tempo com a babá do que com os médicos, do que com os pais, né? Porque os pais são médicos, tem que trabalhar muito e tudo mais. Eu peço licença na tua história para falar um pouquinho rapidinho da minha. Claro. Uma das coisas que me fez abrir mão, né, de fazer a medicina clínica e vir para o digital foi exatamente isso. Foi estar perto da minha filha. Então, por isso que para mim isso é tão importante. Porque eu estava conversando com o Adriano, né, que é nosso braço direito aqui no CVM, e ele citou o filme O Patriota, né, que é o do Mel Gibson lá, que ele é convidado, ele é um guerreiro lá que é convidado para ir para a guerra e tal, e aí ele diz, não, dessa vez eu não vou. E aí o pessoal, como assim você não vai? Você é o mais famoso, você é o guerreiro mais forte, mais habilidoso, não sei o que. Ele falou, não, agora eu não sou mais o guerreiro mais forte, agora eu sou o pai de 6 filhos. Então, eu queria honrar isso, tá? Na tua história, queria honrar Obrigada, isso. Wilson. Isso não é nenhum demérito, tá? Não. Não vejo como nenhum demérito, eu não vejo... Às vezes a gente deixa o nosso... Quantas pessoas deixam o ego dominar, a vaidade, o orgulho, a opinião dos outros e dizem, mas como assim eu, doutora fulana, ou doutor fulano, como assim eu vou deixar de continuar minha carreira brilhante para poder ficar com meus filhos sendo só mãe? Peraí, não é só mãe, não. É ser mãe, talvez seja uma das funções mais difíceis que existe. Sim. E olha que eu sou pai, eu não sou mãe. Uhum. É o que eu falo. Eu acho que nada que eu fiz na minha vida, eu acho que nenhum dos obstáculos que eu consegui transpor, nenhum deles foi mais intenso e mais me exigiu tanto do que tem sido o papel de mãe, né, Wilder? Eu acho que nada do que eu fiz, entrar na residência, na faculdade pública, enfim, nada disso. Realmente a maternidade é uma coisa que exige muito da gente e foi um
uma escolha minha, né? Minha e do meu marido. Então, assim, eu tentei ser coerente com a decisão que a gente tomou, né? Eu poderia ter decidido não ter filhos, né? E seguir em frente. Mas não, na minha vida inteira, eu sempre pensei que um dia eu ia ser mãe. E eu tinha 35 anos de idade quando meu filho mais velho nasceu, né? Então, hoje eu tenho 43. Eu tinha 35, meu mais velho tem 8 anos. E para você ter uma ideia, eu amamentei meu filho mais velho 3 meses e meio, porque eu tive que voltar. Eu tinha um vínculo com carteira assinada e eu precisei sair um pouco antes, porque eu estava mal, já no finalzinho da gestação, e eu precisei deixar de amamentar o meu filho quando ele tinha 3 meses e meio, da forma como deveria ser. E você não sabe, para mim, eu acho que a maioria das mães médicas talvez sintam isso, como é difícil você sair da sua casa, deixar seu filho com uma funcionária que, por mais que seja de confiança, ela não tem, né, a tua condição de tratar daquela criança. Então, assim, para mim era muito difícil chegar no consultório e ter que cuidar dos meus pacientes, sabendo que o meu filho estava doente em casa, entendeu? Então, assim, foi muito duro. No meu segundo filho, eu abri mão desse meu vínculo e eu decidi que eu ia amamentá-lo até quando não fosse mais possível. Eu ia ficar no meu papel de mãe full time, entendeu? Eu sabia que era meu último filho, eu só queria ter 2 mesmo. E aí eu conversei com meu marido, claro, né? Eu tive condições de fazer dessa forma, meu marido me apoiou. E foi a melhor coisa que eu fiz, né? Realmente amamentei meu filho até o final, fiquei junto dele todo o tempo. A diferença é que esse meu segundo filho praticamente não adoeceu, graças a Deus. Show de bola. E assim, não me arrependo não, Wilder, de jeito nenhum, não me arrependo e eu faria tudo novamente, mas de fato a minha carreira, ela deu uma estagnada. E quando eu tentei voltar, eu vi que, poxa vida, eu não era mais aquela pessoa, eu tinha mudado. Eu era outra pessoa. E aí eu tive que dar um tempo, fiquei mais ou menos fazendo consultas geral, ambulatório de oftalmo geral. Fui para o pronto-socorro, que era uma coisa que eu gostava muito e que eu me sentia muito desafiada. E fui levando, né? Tocando o barco aí até chegar nesse momento de 2020. E aí como era que estava a tua vida quando você encontrou a gente? Por que que você buscou? Por que que para você fez sentido? Como era que estava a tua vida nesse momento? Eu já tenho 20 anos de formada, né? Então eu Deu uma travei falhadinha para aqui. vocês. Tá me ouvindo? Vocês conseguiu me ver? Não. Dando uma falhadinha. Tá dando uma falhadinha. Eu tô travada. Voltou. Tá voltando, tá voltando. Tá Tá. voltando, vai. Oh, beleza. Tô ficando traumatizada com o Instagram. Ai, gente. Fique não. Você tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo, só não tô te vendo. Tá travado aqui para mim. Tá rodando aqui. Tá. Show. Agora eu tô vendo. Voltou. Então, no final do ano passado, Wilder, em 2019, eu estava muito cansada, né, dessa vida de trabalhar para os outros. Assim, ter o meu trabalho reconhecido pelos meus pacientes, não ter o meu trabalho reconhecido pelos meus contratantes, né, no caso. E aquela pressão, né, por atender num espaço de tempo muito curto. Aquilo ali começou a me afastar do meu real objetivo dentro da medicina, né? Que era justamente tentar fazer a diferença na vida do meu paciente. Então, para isso, eu precisava ser mais do que só oftalmologista, né? Eu precisava ser médica, né? Assim, olhar o meu paciente como um todo, ver a situação, às vezes, familiar. E a maneira como eu vinha trabalhando, né, em clínicas, em hospitais, e tudo mais, estava cada vez mais forçando a gente a se manter num esquema de trabalho que para mim não era o que eu almejava, né? Não era o que eu queria. Então, no final de 2019, eu decidi que eu ia procurar um consultório oftalmológico para alugar e tentar começar a fazer os meus atendimentos particulares, né? Do jeito que eu queria. E carreira solo. Isso. Mas assim, na minha área tem essa coisa de ruim. Existe mesmo para um ambulatório mínimo, para uma estrutura mínima necessária, você precisa de um investimento razoável, né? Diferente. Mais alto, né? Em aparelhos e tal. Isso. Para fazer qualquer exame clínico oftalmológico, você precisa de uma aparelhagem que ali vai pelo menos um carro de luxo ali no teu consultório.
E aí eu decidi dar esse passo. Eu encontrei uma colega que estava alugando o consultório alguns períodos por semana. E eu falei, bom, eu vou alugar um período por semana para ver como é que é. E junto com isso, logo depois, eu fui fazer um curso de finanças, né? Finanças pessoais e tudo. E aí as duas coisas começaram a andar meio juntas, assim. Eu lembro que o primeiro dia que eu saí do consultório, eu não atendi ninguém. Mas aquela liberdade de eu chegar na minha sala, minha que eu falo assim, né? Eu falo que é minha porque quando eu chego lá, é o meu período de atendimento, é minha mesmo. Eu arrumo tudo, eu deixo tudo. Então, assim, eu encaro meu. E aí eu cheguei, na hora que eu saí, Wildori, que eu senti aquela brisa assim do vento, sabe? Eu falei, gente, isso é liberdade. Quer dizer, eu entrei, saí, tudo bem, vai, eu não ganhei nada, eu não fiz nada. Mas sim, sou eu, sabe? Eu agora sou responsável, é comigo. E aquilo me deu uma sensação de liberdade que, assim, eu juro, eu nunca tinha sentido na minha vida. Eu nunca tinha sentido aquilo, assim, nunca tinha. E eu tinha medo, eu tinha muito medo. Medo de investir num negócio e estava sempre naquela difícil, não sei o quê, aqui em São Paulo tem muita gente e tal, e no entanto, a sensação que eu tive era tudo usava. Com a pandemia, o consultório teve que ser fechado e os meus plantões foram reduzidos assim a quase nada. Eu dava 2 dias de plantão por semana e eu comecei a dar um plantão a cada 15 dias. Então imagina que assim a minha renda foi pro fundo do poço. E aí eu comecei a entrar no Instagram para mostrar um hobby que eu tenho, que é decoração. Eu adoro decorar. E aí eu comecei a aprender a pintar parede, a fazer decoração. E aí lá fui eu, nesse meu hobby. E comecei a mexer no Instagram, postar vídeo, fazer coisas, interagir com pessoas. Imagina, você em quarentena, abrindo, né, um canal aí de conversa. E aí foi muito bom, porque a partir daí eu realmente comecei a mexer no Instagram. E aí nas minhas mexidas de Instagram, fazendo o meu curso já de finanças, em algum momento o CVM apareceu, né, na minha vida. E eu comecei a assistir, achando legal, e comecei a pensar, poxa vida, mas por que eu não começo a fazer uma coisa, né, na minha área? Já que eu tô tanto tempo em casa sem fazer nada, pelo menos eu consigo vir aqui falar para quem quiser me ouvir coisas de oftalmologia. E aí foi o que eu fiz. Meti a cara e vim para cá. Meus posts ficavam horrorosos, tudo fora de formatação, porque eu não sabia fazer nada, né? Mas fui mexendo. E aí eu comecei a ver que, poxa, dava para eu fazer um trabalho bacana aqui no Instagram, mesmo que fosse só educativo, para ajudar as pessoas, sem nenhum tipo de objetivo maior. Mas aí eu precisava fazer a parte do marketing. Eu achei, poxa, né, eu tô me queimando aqui, né? Minha página tá horrorosa, meu feed tá feio, né? Ai, meus vídeos ficam horríveis. E aí eu comecei a pensar em fazer marketing. Comecei a ver diversas pessoas, né? O Vitor Damasio, o Érico Rocha, a Valesca Bruzzi, pessoas que são do marketing geral. E aí, quando eu vi vocês, eu falei, caramba, mas eu acho que é isso que eu preciso. Uma coisa mais voltada para a medicina, porque quem não é da área médica não tem noção do que é, né? Às vezes a cobrança que a gente tem, as limitações por conta das questões éticas, né? Esses detalhes na questão do marketing, né? Essa coisa das travas que a gente tem como médico. O médico dificilmente consegue entender. E aí, Wildori, foi quando eu vi que o CVM, de fato, assim, ele cabia dentro do que eu tava começando a mexer, sabe? Show. E o que foi que a gente falou que você disse, não, é agora, não vou mais esperar, vou entrar? Você é da turma 6, né? Você entrou alguns meses atrás, né? Isso. Então, Wilderi, essa questão de repente conseguir viver do atendimento particular, que para mim representava a medicina que eu queria exercer, que eu sempre quis exercer na minha vida inteira. E que, na verdade, eu cheguei muito tempo a exercer, mas sempre levando puxão de orelha, sabe? Do meu chefe chegar e falar, olha, Raquel, desse jeito não dá. Desse jeito eu vou à falência. Mas eu insistia. Eu queria olhar no olho do meu paciente, eu queria conversar, eu queria entender, eu queria ajudar. Eu tinha que fazer a diferença, né? Para mim não era só o olho, era o ser humano. Então nessas eu levei muito, né?
muita chamada, muito... E assim, a ponto, Hilder, de eu ficar muito triste e de pensar até em desistir. Eu cheguei a pensar em desistir da medicina e de repente fazer arquitetura, decoração, botar o meu hobby para acontecer. Porque Entendi. eu achava que eu é que era errada. Mas no fundo, e algumas coisas que eu já li, né, nos livros que vocês indicam, eu vejo que não, eu vejo que eu estava no lugar errado. Eu estava fazendo a coisa certa no lugar errado. Era isso. Bingo, 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 bingo. E aí, a partir do momento que você decide criar algo seu, você pode montar do seu jeito. E mesmo sendo uma especialidade que requer um investimento inicial alto em estrutura, você pode começar pequeno, né? Sublocando, Exato. focando na coisa mais importante que o médico tem, que não é a estrutura, é no seu nome, na sua marca, criando a sua audiência. Né? Você está em São Paulo, então assim, tem muita gente boa aí? Tem, mas tem muito mais gente precisando de você do que gente boa. Tem muito mais gente precisando de bons oftalmologistas do que os bons, né, digamos assim, entre aspas, né, esses que já têm nome, dão conta. Não dá conta, a gente está falando de milhões de pessoas, né? Então tem muito mercado em São Paulo, tem muito mercado no Rio, tem muito mercado em Minas. A gente está falando de atendimento particular. Sidney, mas e as clínicas populares e os plantões? Isso é outra coisa. Não é igual. A gente está falando de oferecer uma experiência, de oferecer, né, isso que você está falando, né, Raquel, de olhar no olho de verdade, né? E como é É. que tem sido aí? Como é que tem, depois que você entrou no CVM, como é que tem sido para ti aí? O que você já evoluiu? Onde é que você está agora? Como é que a gente pode te ajudar? Vamos lá. Então, Wilder, a minha maior dificuldade tem sido a preparar os programas de acompanhamento intensivo, né? Existe uma questão, como eu falei, eu estou em transição, né? Eu estou naquela fase que eu vou dar uma mini guinada aí na minha subespecialidade, mas como você mesmo falou, eu estou em campo já. Eu não vou ficar esperando fazer o curso, não. Eu já estou aqui, certo? O que falta para mim agora, nesse momento, é me posicionar exatamente com relação ao que eu pretendo fazer, né? Que é essa questão da plástica ocular atrelada à oncologia. Isso aí é uma coisa que talvez, se você puder me orientar, eu agradeço. Como fazer essa mudança? Por enquanto, eu tenho produzido mais conteúdos assim, tipo topo de funil, sabe? Eu tô meio que Topo de produzindo... funil. Em todas as áreas. Não, eu achei legal porque você já está falando como alguém que entende da parada, né? Eu acho massa isso. Mas Não, vamos lá. exato. Mas você vê, né? Ó, aqui atrás de mim um cenário, uma iluminação. Então hoje eu já me sinto um degrauzinho mais para cima. Afinal de contas, eu tô aprendendo, né? Pois Então é. assim, eu tenho... Pode falar. Não, no Instagram eu tenho produzido mais assuntos diversos relacionados à oftalmologia, até porque hoje eu faço um pouco de tudo. Eu faço tudo. Eu acompanho desde o paciente com glaucoma, o paciente da retina, o paciente da onco, se tiver que fazer um ultrassom, faço óculos, faço tudo, entendeu? Então hoje, na minha... Como é que tá o teu movimento lá no consultório, de particular? Então, Wilder, por incrível que pareça, eu recebo muito paciente que tem convênio e que prefere pegar nota e reembolso comigo do que marcar a consulta no convênio. Então, assim, eu diria que a minha média de atendimento, ela aumentou aí por volta dos 50%, que foi uma coisa muito boa, porque a gente ainda está sofrendo muito, né, com a pandemia. E, assim, muitos pacientes meus que me procuram, que vieram de outros lugares que eu trabalhei e que preferem pagar a consulta particular para mim e pegar reembolso do convênio, porque sabem, né, do diferencial, assim, do que é realmente, né, uma consulta particular e sabem como que é o esquema do convênio, né? É porque confiam em você, porque sabem que você vai dar uma atenção diferenciada, né? Isso é fundamental. Já tem, só antes da gente ir para a transição, tu já tem feito telemedicina? Como é que você Eu tem, como é faço, que tá? já. Tem feito? Show Tenho de bola. feito. Tenho feito, sim. Porque no teu caso aí, como você subloca, né? Mesmo sendo oftalmo, né, que precisa de um aparato para fazer um diagnóstico e tudo mais, mas eu só não quero pecar por falta de dizer o seguinte, talvez, isso vale para oftalmo, mas vale para quase todas as especialidades, quiçá todas. A maioria das vezes o paciente, uma consulta de telemedicina, a gente resolve, que às vezes é uma dúvida, às vezes não é uma queixa em si, né? Ou então, às vezes, a queixa ela pode ser resolvida numa consulta.
numa consulta, a telemedicina a gente entende ela como uma consulta de triagem, entendeu? Então, por Isso. exemplo, e é muito cômodo para o paciente. A gente estava falando de São Paulo, um grande centro, né? Sem falar que você pode fazer para outros lugares. Mas só para mim, por exemplo, hoje, se eu puder, eu vejo isso como muita comodidade, né? Fazer uma consulta com o meu médico aqui de casa, sabe? Sem precisar pegar trânsito, sem esperar, sabe? Pô, isso é muito cômodo. Então, agora, óbvio, você vai fazer uma consulta via telemedicina, e aí, se você, como médico, você vê que tem, né? Não, nesse caso eu preciso examinar, eu preciso colocar o aparelho e tudo mais, aí você migra, você faz, né? Faz uma híbrida, né? Então, por exemplo, nesses casos, você pode, se cobrou um valor ali da telemedicina e vai virar uma híbrida, você, né, às vezes ele cobra só o desconto, uma coisa a mais, enfim. Mas o recado Isso. é, não subestime a telemedicina, tá? Não subestime a telemedicina. A telemedicina é Sim. poderosa. Mas voltando, então Você você sabe tá que hoje... pode falar. eu tenho um amigo que trabalha com inteligência artificial, ele está em Londres. E uma coisa que já virou realidade, já é realidade, são centros operados por não médicos, com equipamentos de oftalmologia, onde os pacientes chegam, fazem os exames, e os exames são direcionados para o oftalmo via telemedicina. Então, isso já é realidade na Inglaterra, acredito que em alguns outros países da Europa. Então, acredito que logo, logo vai estar chegando aqui no Brasil, que vai facilitar muito telemedicina na minha área especificamente, né? Sim. E aí a importância, por exemplo, de você construir sua marca, construir seu nome, né? Porque como a tecnologia ela tende a tomar o espaço de quem só faz uma medicina mais robotizada, quem vai sobreviver nesse mercado é quem faz além disso. Então, Exatamente. se você só atende o paciente de forma impessoal, se você só passa ele nos exames e entrega uma receita depois, eu sinto muito, mas seus dias estão contados, né? Ou então sua renda vai cair muito, você vai ter que trabalhar cada vez mais, o valor desse tipo de profissional vai diminuir. Se você faz, né, coisas repetitivas, programáveis, é o que a máquina faz, né? Então, É. de novo, a Aí, importância Wilder, da gente acordar é, para a importância da experiência, do esse, relacionamento, né? esse livro Mas, aqui tem uma coisa muito importante que eu queria falar, porque eu achei que é muito importante, é quando ele fala da questão do sujeito e do objeto. De todas as distorções, nenhuma é maior do que aquela que transforma sujeitos em objetos. E aí foi que eu entendi que é exatamente isso. Quando você vira um objeto, você é facilmente trocado, né? Não só pelo teu gestor, mas pelo teu cliente também, né? Se você é mais um, então tanto faz, e com X, Y, Z. E aí, aqui mais na frente, no outro capítulo, eu li uma frase que eu grifei, eu queria falar, que é: a minha vocação, ela é única e insubstituível. a minha vocação é única e Conseguiu ouvir? Que a insubstituível. vocação é única e insubstituível, exatamente. Então é isso. Eu acho que é por aí. E o CVM, ele veio para mim, assim, abrir a minha cabeça de uma forma que, para você ter ideia, hoje em dia eu não faço academia ouvindo música, eu não fico no trânsito ouvindo música, eu fico no trânsito e na academia ouvindo podcast, ouvindo resumo de livro, ouvindo aula de vocês. Porque, assim, eu comecei a ver que existe um mundo de coisas que eu preciso aprender. E que tudo isso faz diferença no meu dia a dia, né? E vocês trouxeram isso, trazem isso pra gente de uma forma muito rica, né, Wildery? E muito gostosa, Que muito massa. leve, né? Que massa, que massa. Fico feliz. Ó, beleza. Então, vamos voltar para a transição. A tua dúvida em relação a como fazer a transição, se hoje você tá fazendo um marketing mais, digamos assim, mais pulverizado para a parte da oftalmo geral, mas você quer se posicionar para a parte de plástico ocular, é isso? É mais ou Isso, menos isso? isso Mas aí mesmo. tem um detalhe. Aí a questão da plástica ocular é algo que você ainda está fazendo, como é que é? Então, eu não comecei a fazer ainda, Will. Eu pretendo fazer, eu não sei ainda se na forma de um novo fellow ou se na forma de cursos por fora, assim, sabe? Eu ainda Uhum. tô, tá? Até porque a pandemia ainda não permite certos tipos de atividades, né? Sim, sim. Ó, nesse caso, qual é a recomendação? A recomendação é, sim, você pode começar desde já a criar seu posicionamento sobre isso. Por exemplo, dentro desse subnicho, você tem questões de orientação mesmo para o paciente, né? Então, começar com esses conteúdos, né? Quais são os conteúdos
de prevenção, né, de orientação dentro desse subnicho, dentro dessa área que você quer criar autoridade, né? E aí, paralelamente a isso, você vai, né, buscando o conhecimento e a titulação, o que for necessário do ponto de vista para você, de fato, né, se colocar como uma autoridade, né, nesse nicho, nesse subnicho. Do ponto de vista de marketing, o que a gente orienta é a mesma coisa, por exemplo, um residente. Ah, sim, eu sou residente de... Eu faço catarata, estou fazendo um fellow de catarata. Eu posso produzir conteúdo sobre catarata no meu Instagram? Deve. A catarata é uma doença que tem uma prevalência gigantesca. Você vai ajudar muita gente. Né? O que você não pode é chegar lá e dizer: ei, eu sou o fellow, eu sou especialista em catarata, marca uma consulta comigo. Não é esse tipo de marketing que a gente recomenda. A gente recomenda que você faça um marketing de conteúdo. Qual o melhor conteúdo que você pode falar, né, sobre esse subnicho, né, sobre essa patologia, né, por exemplo, principalmente a parte preventiva, de diagnóstico, de tratamento. Tudo que você fizer sobre isso e você postar, distribuir, né, muitas vezes até como a gente recomenda que você faça tráfego, né, que você impulsione isso vai fazer com que você crie o seu posicionamento, né, que é na cabeça do potencial cliente, não é dos colegas, não é da revista de medicina, é dos pacientes. Isso é uma coisa extremamente importante da gente entender, tá? A gente acha, quando a gente fala de medicina, que a autoridade ela está relacionada só com o título. E para a gente, sim, o título é uma autoridade, né? Quando você fala, olha, eu fiz retina no HC. Pô, na mesma hora que eu falta é bater continência, né? Porque a USP tem toda uma autoridade, né? Então, para a gente, para o médico, isso é extremamente importante. Mas para o paciente, nem tanto, entendeu? Para o paciente, o que é que ele quer saber? Ele quer saber como é que você ajuda ele. Como é que o seu conteúdo pode ajudar ele. Então, isso é uma virada de chave que a gente precisa ter para poder a gente destravar. Porque senão a gente fica, poxa, mas como é que eu vou falar de uma coisa que eu ainda não tenho um título, por exemplo? Simples assim. Faz conteúdo educativo. Faz conteúdo educativo. E aí, obviamente, né, por exemplo, para o residente está ali 2, 3 anos de residência, né? Não sei quanto tempo demora o fellow, mas você vai, naquele meio tempo, poxa, é o tempo que a gente mais estuda quando a gente está na especialização, né? Então, pô, você está estudando todo dia. Então, pega aquilo que você estuda, traduz para o popular e compartilha isso. Você vai estar ajudando muita gente. E o efeito colateral de ajudar muita gente é o quê? É você criar a sua marca, a sua autoridade, seu posicionamento. Então, no teu caso, Raquel, eu acho que é por aí, sabe? Definir dentro dessa parte da plástica ocular, né, da parte mais voltado para a oncologia, qual conteúdo que eu posso publicar agora que vai, de fato, fazer diferença na vida das pessoas. E aí, quando você começa a fazer isso, você começa, né, a movimentar, a criar essa audiência, né? Essas pessoas começam a te seguir. E, ao mesmo tempo, para movimentar o seu consultório atual, é importante também você ter uma linha editorial com as coisas mais prevalentes, né? Com o que vai ter mais demanda no seu consultório. Então, a recomendação é que você faça as duas coisas de forma paralela. Que é uma dúvida muito comum das pessoas. Poxa, eu tenho que escolher um nicho só? E a resposta é não. Você pode escolher 2 nichos. Agora, posso escolher 4? Aí já começa a bagunçar o negócio, né? Perdeu o foco. Porque o que acontece é o seguinte, o que está por trás da criação de marca, do branding, né, que chama no marketing, uma palavra, é só uma palavra. Começa com re e termina com petição. Repetição, repetição, repetição. Então, hoje a gente tem criado a nossa marca, né, do CVM como... tem gente que fala assim, é os médicos que falam do atendimento particular, é os médicos que falam de... Por que a gente está criando isso? Porque a gente repete isso todo o conteúdo nosso. Toda headline nossa tem atendimento particular. Toda descrição tem atendimento particular. Então, a gente vai criando o nosso posicionamento, entendeu? Sim. Então, a mesma coisa é você precisa repetir, precisa repetir, precisa repetir, precisa repetir, precisa repetir. E quanto mais você repetir, mais rápido você vai se tornar uma pessoa que é o número 1 daquela área ali, né? Então, você falou Vitor Damasio, falou Érico Rocha. Por que eles são grandes nomes? Porque eles estão há anos, todos os dias, repetindo.
repetindo, repetindo, repetindo. E o trabalho deles ajuda muita gente. Então, Sim. é basicamente isso. Escolher a sua área, começar a fazer, repetir, ajudar muita gente, repetir, ajudar muita gente, repetir, ajudar muita gente. E assim, daqui a pouco, você vai ser uma referência nessa área aí. Beleza? E aí, a transição que você fala só do marketing ou tem alguma outra coisa em relação à Beleza. transição que você tem dúvida? Desculpa, eu não entendi a pergunta. Pois é, eu respondi tua pergunta em relação à transição, era em relação ao marketing ou tinha algum outro aspecto da transição que você gostaria que a gente Não, a falasse? transição é em relação a marketing, né? E aí, no final, acaba vindo também a questão dos programas de acompanhamento intensivo, né? Que como eu ainda não estou posicionada, né, com relação ao meu nicho, então eu fico perdida aí no desenvolvimento desses meus programas, né? Entendi. Me fala como é que tá a questão da secretária. Você tem uma secretária tua hoje ou você usa a secretária Ainda não. da clínica? Eu uso a secretária da clínica, ainda não tenho uma secretária própria. Para esse ano, Wilder, eu planejo aumentar a quantidade de períodos, né, na clínica particular. Mas talvez junto aí com uma secretária. Eu tenho estudado essa possibilidade já. Show. Porque é o seguinte, você tendo a secretária, que é a nossa, acho que depois de entrar no CVM, eu acho que o primeiro investimento que a gente recomenda que você faça. Por quê? Essa secretária, ela vai te ajudar a converter pacientes que estão vindo do teu marketing em consultas e ela vai te ajudar a fidelizar esses pacientes no pós-consulta. Então, por exemplo, independente de você já estar posicionado ou não, você pode estruturar pós-consultas para as principais patologias, né, que você atende hoje. Por exemplo, qual é a tua maior demanda hoje que você faz aí? Exames de rotina. Hoje são os exames de rotina. Check-up oftalmológico, para ver questão de grau e tal. Isso, grau, aferir pressão ocular e exame de fundo de olho, né? Aquele exame de rotina, de prevenção mesmo. Show. E de patologias, o que você mais tem tratado? Olha, Wilder, glaucoma, as conjuntivites todas, né? Alérgicas, crônicas e agudas, as infecciosas, patologias de retina, né? Retinopatia diabética, enfim, algumas patologias variadas, assim. Show. Ó, só essas três aqui, glaucoma, conjuntivite e retinopatia diabética, minha recomendação é que você estruture um pós-consulta para cada um deles. Por exemplo, o que é importante na primeira semana do paciente que tem o diagnóstico de glaucoma, na primeira semana depois que ele sai da sua consulta, que você prescreveu a medicação. Então, assim, ele deve ter uma série de dúvidas. A gente podem ter efeitos colaterais. Efeitos colaterais, isso. Pode haver piora do quadro, né? Pode. E aí, nesse meio tempo, você pode ir acompanhando, né? Você pode estabelecer um parâmetro de acompanhamento, né, com a sua secretária para ela estar junto desses pacientes, né? E você pode começar a fazer isso, Raquel, sem cobrar. Você pode fazer isso. A gente recomenda, inclusive, que você comece não cobrando, só agregando, né? Então, por exemplo, imagina você oferecer para esses pacientes esse acompanhamento, o valor que você vai gerar. Esse paciente de glaucoma, sua secretária perguntar, e aí, como é que o senhor está? Melhorou tal sintoma? Melhorou? Encontrou o medicamento? Está sentindo alguma coisa diferente? São coisas tão simples, mas que para o paciente, né, para a família, minha nossa, a doutora Raquel, ela se importa mesmo com a gente, né? Então, isso gera um valor muito grande, né? E aí, você pode, por exemplo, produzir conteúdos específicos sobre glaucoma pro pós-consulta, né? Coisas que são dúvidas rotineiras que os pacientes trazem. Ou então, falando do porquê, da importância dele não esquecer de usar o medicamento direitinho. Às vezes vale até fazer um vídeo mostrando como é que usa o medicamento, que nem todo mundo sabe, né? Recentemente eu fui aprender a colocar o colírio, que eu não sabia. Então, isso vale para conjuntivite também, estruturar um pós-consulta, né, para sua secretária fazer, para você estruturar alguns vídeos e mandar. De repente, para esses primeiros pacientes particulares que você está tendo, separar um dia da semana, um horário da semana, para você separar uma horinha e mandar áudios para eles, sabe? Botar eles num grupo de acompanhamento. Fazer o pai como a gente recomenda, entendeu? E sem cobrar e gerar esse valor para eles. Sabe por que a gente recomenda isso? Por vários motivos. Primeiro, você vai testar,
você vai validar se funciona ou não. Segundo, você vai fazer uma técnica do queijo com esses pacientes, né? Que eles vão provar disso. Então, e você vai sentir, a partir do momento que o paciente voltar e ele te der um feedback e disser assim, nossa, doutora, eu já fui em muitos médicos, eu já fui em vários médicos, né? Enfim, e, poxa, nunca recebi um acompanhamento desse. Então, olha só que interessante. Então, isso vai te dar o quê? Confiança para, no segundo momento, você estar o quê? Até oferecendo isso, entendeu? Ou embutindo isso no pós-operatório, alguma coisa nesse sentido. Então, ou no teu caso, como a gente está falando de São Paulo, isso vai dar um diferencial gigantesco para ti, entendeu? Por quê? Porque vai no colega, o colega competentíssimo, vai lá e vai prescrever o tratamento para retinopatia diabética e tudo bem. E o que você vai fazer diferente? Você vai prescrever, você vai fazer uma consulta diferenciada, porque você é aluno da CVM, e no pós-consulta você vai gerar esse valor aí a mais, você vai fazer esse acompanhamento. E aí, isso vai dar um diferencial gigantesco para você. Por isso que a gente recomenda que você não precisa começar cobrando. Porque, principalmente no início, é época de plantar, né? De você gerar valor primeiro, né? De mostrar para esse paciente que você é diferente, que o seu atendimento é diferente. Porque isso vai gerar o quê? Fidelização, isso vai gerar indicações. E aí, num segundo momento, quando as coisas realmente forem engatando, aí sim você, peraí, agora vamos cobrar, porque eu não tô. E principalmente porque depois você não vai dar conta, entendeu? De fazer para todo mundo, por exemplo. Sim. Né? Mas no início, quando a gente está começando, você pode oferecer isso, né, para os primeiros pacientes. Então, eu recomendaria que você começasse desde já a estruturar para essas principais patologias um pós-consulta. E isso quem vai fazer, para não sobrecarregar, é a secretária, entendeu? Pois é. O que eu tenho feito, eu tenho enviado para ela, né? Eu digito, faço tudo, envio para o celular da clínica, ela reenviar para o paciente em X dias, assim, para saber como é que tá, se tá tendo alguma dificuldade, se conseguiu agendar o exame, se tem alguma dúvida, enfim, se precisa marcar algum retorno. Mas eu tô sempre eu fazendo para ela poder reportar, né? Mas eu sinto que quando a gente aluga uma sala, assim, no esquema que eu faço, realmente a secretária pode ser um problema mesmo. E aí, ó, nesse caso, por que vale a pena você ter? Porque a sua secretária, ela pode estar, inclusive, em home office, por exemplo, e aí ela vai fazer o pré-agendamento, então todo o teu marketing vai ser direcionado para ela, e aí, dependendo do caso, você pode até combinar com a pessoa da clínica para ela ir lá receber o paciente, né, no teu turno, e aí depois, no pós-consulta, ela consegue também acompanhar via home office também, remotamente. Sim. Isso não vai te sobrecarregar, né? E vai gerar um valor muito grande para ti e para os seus pacientes. Aí o que acontece? Quando essa roda começar a girar, Raquel, aí vai ser o momento de realmente você sentir a segurança. Não, beleza, agora eu vou aí eu posso ir, por exemplo, quando você já tiver uma carteira de clientes fidelizado, quando você já tiver validado, quando você já tiver com seu posicionamento feito, você vai até fazer o investimento com menos risco, né, com mais segurança. Então, que é o contrário do que a maioria faz, né? A maioria faz primeiro um investimento, né, gigantesco no caso de vocês, para só depois pensar em estratégia de encantamento, de fidelização, de atração de novos pacientes. A gente fala que é o contrário. O motor do consultório tem que ser essas estratégias, né, de atração, de encantamento e fidelização. Né? Não adianta você ter, por exemplo, um ótimo marketing se chega na sua clínica, a sua secretária não encanta, a sua consulta não encanta, né? Você não tem um pós-consulta, então não fideliza. Então, beleza, é um fator importante. Quem que não gosta de chegar num ambiente bacana, de ter, né, uma estrutura bonita, é legal. Mas é um dos pontos, né? Esses outros pontos, né? Ter uma secretária, fazer uma consulta diferenciada, né? Seguindo os passos lá da consulta do CVM, fazendo um pós-consulta, quanto que você vai gastar com isso? Você vai gastar tempo, né? Criatividade, conhecimento para estruturar e depois uma secretária. É isso, entendeu? Isso é o que a gente defende, você começar por aí. Quando essa roda, quando esse ciclo virtuoso começar a girar, aí você vai se sentir segura, beleza, agora eu vou de verdade para um voo solo, agora eu vou para voos mais altos, né? Então, é por aí que a gente recomenda, tá? Então, a secretária, pensa com carinho na secretária, bota aí na ponta do lápis. Você fez, bota o quê? Fiz as cursos de finanças com quem? Bota a Natália Arcuri. Na ponta do lápis. A Natália Arcuri. Maravilhosa. Hã?
Maravilhosa, maravilhosa. Ela é. Maravilhosa. Então, assim, bota os conhecimentos da Natália, do curso lá de finanças da Natália em prática e você vai ver que vai ser um investimento que Aham. vai te trazer muita qualidade de vida, vai te trazer clientes, vai fidelizar clientes, né? Vai te trazer a diferenciação, né? Porque, repito, eu vou voltar lá naquela parte que a gente falou de você pode ter, você pode, né, e se você puder ter, parabéns, ótimo, um currículo maravilhoso. Mas no atendimento particular não é suficiente para Não é tudo. fidelizar e para manter um consultório sustentável, tá? Principalmente agora. Já foi um dia, já foi. Né? A gente não pode, a gente tem que olhar para trás e entender a história, mas hoje em dia não é mais suficiente, tá? Isso é Se verdade. se você não tratar bem o seu paciente, se você não encantar, se você não superar as expectativas dele, ele vai com outro colega que faz isso, né? Porque cada vez mais Exato. a gente fala que a medicina está mudando, mas eu boto a medicina na conjuntura mais geral, sabe, Raquel? Eu acho que o mundo mudou, a sociedade mudou, as pessoas cada vez mais elas estão, o nível de informação aumenta, né? Então as É, pessoas não é que elas são mais exigentes e estão certas. Né? A gente tem que ser exigente mesmo, principalmente quando a gente sim. paga, né? Principalmente quando a gente tira ali do bolso o nosso dinheiro. Né? Então, esse negócio de, se quiser, comigo é assim, acho que isso aí não dura mais muito tempo não, sabe? Não, não mesmo. E você sabe que para reverter um mau atendimento pré-consulta é tão difícil, eu já passei tanto por isso. Assim, o bom de hoje eu ter mais maturidade, até para poder encarar o meu consultório particular, é que eu já passei por muitas clínicas, né? Já conheci muitas maneiras que eu não gostaria que acontecessem, né? Eu sei que não depende só do médico, do gestor, né? É uma questão plural. Sim, Mas eu já tentei reverter atendimentos ruins de recepção, de atrasos de ficha e tudo mais, e é muito difícil. Como a gente recebe uma carga assim absurda no consultório, e às vezes a gente não consegue reverter. Por melhor que a gente seja, às vezes o paciente olha e fala: olha, doutora, eu adorei a sua consulta, mas eu não volto aqui nunca mais, sabe? Dependendo do que aconteceu, né? Então, realmente é bem complexo, né? E sim. no CVM eu entendi o peso que tem uma secretária, né? É muito importante. Vocês realmente pontuam questões fundamentais, Wilderi. E eu, assim, eu só tenho a agradecer mesmo. Foi a melhor coisa que eu fiz. Show de bola. Ainda tenho bastante coisa para estudar ainda, mas estou levando. Começaste agora, né? Começaste recentemente, então Sim, eu acho que a primeira coisa que deve acontecer, você já venceu o primeiro desafio, que é a mentalidade mesmo, mudança de sim, mentalidade. total. Enxergar com outros olhos a profissão, enxergar com outros olhos que a profissão ela é uma coisa, ela não é tudo na nossa vida, né? Ela é uma parte da nossa vida, né? E que então isso já para mim já vejo como um grande passo dado, viu, Raquel? Aham, E obrigada. eu não tenho dúvidas que você seguindo nesse ritmo é uma questão de tempo mesmo para você estar de fato, né, aquela sensação de liberdade que você sentiu ser concretizada, né? De Uhum, fato você poder olhar para o lado e dizer, minha nossa, realmente eu consegui, eu conquistei, né? E eu acho que isso não tem dinheiro que pague, sabe? Você conquistar um sonho, né? Você chegar em algum sim, lugar que você almeja. Então, parabéns por ter decidido, por ter tido coragem, por ter buscado, né, por estar se reinventando, que eu acho que é sim, importante também, né? Eu acho que né, são muitas barreiras, né? São muitas crenças que a gente tem que quebrar, porque imagina, você, poxa, tenho 20 anos de formado, eu vou me reinventar, eu vou meio que recomeçar, né, e tal. E qual é o problema, né? Qual é o problema disso? não tem Desde que problema você, nenhum. desde que você busque, né, como o nosso Roberto Tranjan fala aí, desde que você esteja feliz durante a jornada, desde que você né, esteja fazendo o seu propósito, não tem nada de errado.
né? Então, Exato, parabéns. eu dei. Eu queria que Para a você desse... última, Pode falar. para a última pessoa que chegou para mim com a planilha na mão e falou: ai, doutora, a senhora precisa atender mais pacientes. Eu olhei para ela e falei: olha, eu vou tentar. Mas posso te falar uma coisa? O meu trabalho é esse, eu fiz medicina para isso, então, assim, deixar de atender meus pacientes bem, infelizmente, eu não vou te garantir, tá? Eu não vou poder. Mas se eu conseguir fazer isso num curto tempo, no espaço de tempo curto, beleza. Se não, realmente não vai dar certo. E no final não deu certo mesmo. Parabéns. Parabéns por não ter abrido mão dessa É. dignidade, né? Não, Para não abro mão você, para você e para o seu paciente. Eu acho para os que é meus isso. pacientes. É um valor Tá? inegociável, né? É um valor inegociável. Quando tem um Exatamente. valor inegociável, a gente não pode abrir mão dele. É isso aí. Raquel, eu queria que você desse para deixasse um recado para quem está chegando agora, que pode ser, por exemplo, oftalmologista, que pode estar, né, passando por todas essas situações, né? Ou em alguma delas que a gente citou aqui, né? Trabalhando Sim. de forma que não está satisfeito, ganhando menos do que acha do que sabe que merece. Aham. O que você falaria para essas pessoas, né, que possam estar em alguma dessas situações? Olha, Wilder, o que eu falo é não percam tempo, né? Existe um mundo aqui fora. Eu saí daquela bolha, né, da medicina, da oftalmologia. Existe um mundo fora da bolha e é muito importante botar a cabeça para fora e ver que, nossa, gente, tem tanta coisa que a gente precisa aprender, e é uma delícia aprender, né? Eu acho que a gente tem que aprender a vida inteira. Eu aprendo a ser mãe todo dia. E assim, sei que eu vou continuar aprendendo, eu acho que até o meu último dia de vida. Então é isso, não tenho medo. Não tenho medo de chegar aqui e fazer uma live. Não tenho medo de se enrolar e depois pedir desculpa. Enfim, olha, Wilder, quando eu tô aqui, parece até que a gente está sentado numa mesa de um barzinho, batendo papo, entendeu? Eu já falei, hoje eu falei com uma amiga minha, ela me ligou para me parabenizar e tal, ela é super fofa. E eu falei para ela, amiga, vamos fazer uma live primeiro, porque agora todo mundo eu convido para fazer live. E eu falei, olha, eu faço de conta que do outro lado tem uma pessoa querida, uma pessoa que quer aprender, e eu falo, simplesmente eu chego e falo. Então é isso, não tenho vergonha, não tenho medo. O investimento é razoável, mas vale a pena. Eu acho que valeu muito a pena o Wilder, e hoje eu sou outra pessoa em vários aspectos. E é isso, eu saí da bolha. Hoje eu consigo olhar para todos os lados e ver um monte de oportunidades. Show de bola. Parabéns por ter saído da Obrigada. bolha. Parabéns por se valorizar. Parabéns por não abrir mão da dignidade do atendimento para o seu paciente. Não abro. E, e é só o começo. A gente está só no comecinho, né? Imagina a nossa próxima live daqui a um ano. Raquel, Deus te abençoe. Muito, muito, muito sucesso, muita prosperidade, muita paz, muita saúde, tudo de bom para ti, para tua família, para os teus pacientes, para o teu consultório, tá bom? Tchau, tchau.